Olá, estudante! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vinícius, professor de Ciências e Biologia da Rede Estadual de Ensino, e estou hoje, junto com a nossa amiga intérprete de Libras, Márcia. Olá, Márcia! Para a gente dar início à primeira aula de Biologia do ciclo 4, onde falaremos sobre a genética no cotidiano. Sim, Vinícius, mais um tema de genética? Sim, mas esse tema de genética vai ser muito prático na nossa vida e nós vamos entender e vamos conhecer mais a respeito sobre essa área tão fascinante que vai ser a genética. Então, o que é que nós vamos aprender na nossa aula de hoje? Nós vamos compreender como os conhecimentos genéticos podem ser aplicados na biotecnologia, conhecer os princípios básicos da manipulação genética e explicar, em linhas gerais, o que são transgênicos que nós tanto ouvimos falar. Bom, para a gente então iniciar a nossa aula, vamos ver essa notícia aqui. Pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco dão início ao mapeamento genético do novo coronavírus no estado. Essa reportagem ela está disponível no portal g1.globo.com e ela foi publicada em 31/7/2020, então ela é uma reportagem recente. E o que essa reportagem, então, ela vai ter a ver com a nossa aula? Olha, o que chama atenção aqui nesse título? Pesquisadores da UFP dão início ao mapeamento genético. Como assim, Vinícius? Vai mapear geneticamente? Sim, quando a gente fala então em mapeamento genético, eu vou estudar o conjunto, então, o DNA, o RNA, o material genético desse indivíduo, que no caso aqui é o coronavírus. Então vamos lá. Quando nós falamos em engenharia genética, biotecnologia, nós estamos falando então de uma manipulação do DNA, desse material genético. E aí eu trago para cá um recorte dessa reportagem, um trecho que fala assim: trabalho inclui procedimentos de extração do material genético do vírus, preparação das bibliotecas, amplificação, sequenciamento e análise por métodos de bioinformática das sequências nucleotídicas geradas. Então, isso daqui é o que vai praticamente resumir a nossa aula. Isso que vai ser uma das tecnologias, uma das aplicações da genética e dos nossos conhecimentos genéticos. Quando eu falo que eu vou extrair o material genético, eu vou preparar então a biblioteca, que vai ser esse acervo genético, eu vou amplificar, que nós vamos ver aqui, nós vamos sequenciar então esse material genético e analisar por meio da bioinformática. Então, igual eu falei, o texto acima é um fragmento da reportagem publicada no portal de notícias g1.com no dia 31/7/2020 e nos mostra uma área da biologia extremamente rica em informações e que, direta ou indiretamente, influencia a sociedade, que vai ser a engenharia genética, que ela está aí mais ou menos ganhando muita força a partir então da década de 70 para cá. Então, nas últimas décadas, a engenharia genética ela gerou conhecimentos que converteram-se em tecnologias importantes para o dia a dia do ser humano, que é o que a gente vai ver aqui agora, como que isso foi possível. Então vamos lá. Quando eu vou falar então da biotecnologia moderna, eu estou falando então de uma genética, de uma aplicação então dessa biologia, que é a genética molecular. E ela tem sido, que a gente chama de um campo de estudo muito amplo, propiciando então esse desenvolvimento da biotecnologia. E essa biotecnologia, ela vai corresponder ao quê?
a um grupo de técnicas que vão permitir o uso de organismos para, então, a produção de substâncias ou de novos organismos ou de novos materiais, tá? Que vão ser úteis para nós, seres humanos. Como assim, Vinícius? O que isso permitiu? Como que isso é possível? Quando eu falo em manipular o DNA, igual aqui fala, ó, que vão permitir o uso de organismo para a produção de substâncias. Como? Vamos lá, então. Então, a gente sabe, igual eu disse para vocês, com o avanço, então, desses conhecimentos científicos, com o avanço da ciência, surge, então, a nova biotecnologia, que nós podemos chamar, que vai incluir modernas técnicas de manipulação do DNA, permitindo, então, manipular o genoma dos organismos, transplantar genes de uma espécie para outra e construir sequências de DNA em laboratório. Pensa, um DNA artificial, sim, um DNA que foi totalmente produzido no laboratório. E aí, nós vamos ver como que isso é possível fazer essas novas tecnologias, esses procedimentos, de acordo com os nossos conhecimentos genéticos. Então, a base, né, da engenharia genética, nós podemos falar, estão associados ao quê? A técnica de DNA recombinante, que a gente vai chamar e vai ver agora, que vai ser utilizada por muitos pesquisadores. A partir do momento que a gente entende o que é DNA recombinante, a gente consegue, então, entender todo esse conhecimento de biotecnologia e vai nos permitir com que eu veja uma reportagem, uma entrevista, onde fala sobre biotecnologia, clonagem, transgênicos, eu vou ter uma base e um conhecimento para eu entender e eu poder argumentar sobre a minha posição, se eu sou favorável, se eu não sou favorável e o que está acontecendo. Então, vamos lá. O que vai ser, então, essa tecnologia do DNA recombinante? Vamos só lembrar aqui rapidamente, vou vir aqui para o flip, rapidamente para a gente entender o que vai ser essa tecnologia do DNA recombinante. Então, o que é o DNA? DNA, ele é um ácido nucleico, né, que vai ser formado, então, por uma dupla fita. Essa dupla fita, ela vai ser o que a gente chama de sequência de nucleotídeos, que vão ser ligados um ao outro. Um nucleotídeo, ele vai ser formado por um fosfato, que é ligado a uma pentose, que é um carboidrato, que é ligado, então, a uma base nitrogenada. Isso daqui é um nucleotídeo. Isso tudo aqui, tanto vai ter em DNA quanto em RNA. Estão lembrados? Então, se eu falo que é uma dupla fita, cada fita, então, de DNA, ou uma fita do RNA, vai ser formada por vários nucleotídeos aqui, em sequência, onde esses nucleotídeos eles vão ser ligados através do emparelhamento, tá? Dos pares de bases nitrogenadas. Que aí é aquela clássica que nós sabemos, Gal Costa, Aguinaldo Timóteo, né? Guanina liga com citosina, adenina liga com timina. Então, nós vamos trabalhar com isso daqui. Guardem isso para a gente entender. Vamos lá, então. Quando eu falo, então, em DNA recombinante, eu estou falando o quê? De moléculas de DNA produzidas a partir da combinação de sequências de DNA proveniente de várias fontes. O que isso é, Vinícius? O que é isso? Quando eu falo em sequência de DNA, eu estou falando, então, desse sequenciamento de bases nitrogenadas, tá? Então, toda vez que você vê lá A, T, G, C, A,
T de novo, G, C, é esse sequenciamento. Isso, então, é que vai permitir e que vai nos dar, então, essa leitura desse DNA, desse material genético. E a gente sabe que é a partir, então, desse DNA que vai ter a síntese, então, de proteínas, que vai ser algo funcional, regulador, ou até mesmo a síntese de RNA. Então, vamos lá. Como isso é possível? Nós vamos utilizar o que nós chamamos de enzimas de restrição, ou o que nós chamamos de tesouras moleculares, ou o que nós chamamos de endonucleases. É tudo a mesma coisa, tá? Mas vamos chamar aqui de enzima de restrição. E essas enzimas, elas são produzidas naturalmente por bactérias. Olha que interessante. Como que isso é possível? Essa enzima de restrição, ela foi descoberta acidentalmente, mais ou menos, se não me engano, em 1978, por um pesquisador norte-americano, onde ele, em procedimentos, estava estudando por que bactérias, né, mais precisamente a Escherichia coli, ela era tão resistente a alguns tipos de antibióticos e ela era resistente a ataque de vírus, aqueles vírus bacteriófagos que vão atacar, então, essas bactérias. Com isso, ele foi estudando e percebeu que essa bactéria, ela possuía uma estrutura, uma substância capaz de combater esse vírus, que vai ser essa enzima, uma enzima que é produzida naturalmente por ela e que corta o DNA em fragmento específico. Ele reconhece, então, essa sequência de bases e vai e corta esse material genético. Cortou esse sequenciamento de bases, inativou esse vírus, destruiu esse vírus. Com isso, é uma estrutura de resistência, um método de resistência dela. E ele percebeu que essas estruturas, então essa enzima presente, ela é produzida naturalmente, igual eu falei, e ele conseguiu extrair essa enzima e, além disso, viu que essa enzima, ela reconhece essa sequência em qualquer DNA. Isso, então, permitiu com que eu pudesse fragmentar o meu DNA. Como assim? Acompanhem comigo aqui na figura que eu vou mostrar para vocês. Reparem aqui, olha, eu tenho aqui duas fitas de DNA. Nessa fita de DNA aqui mais clara, vai vir, então, essa enzima que eu falei, e vai cortar, ela reconheceu essa sequência aqui, ó, G-A-A-T-T-C. Reconheceu, ela corta nas duas fitas, é uma sequência específica. Cortou, fez um molde aqui. O que a gente faz? Pega, então, um outro fragmento de DNA, que vai ser correspondente. Nós temos que deixar isso claro, tem que ser correspondente a esse emparelhamento de bases e que vai se ligar. Ligou, olha que interessante, juntou então em uma molécula de DNA só. Isso daqui é um DNA recombinante, onde eu tenho o DNA então dessa bactéria, que vai ser inserido nele um DNA de um outro ser vivo. Isso é o DNA recombinante. E isso foi graças a essa enzima de restrição. Então, entenderam agora o que é essa enzima de restrição? Essa enzima de restrição, ela é chamada de EcoR1. E ela foi a primeira enzima de restrição que foi comercializada industrialmente. E isso vem melhorado muito a nossa vida. E hoje nós conhecemos várias, igual eu trouxe aqui para vocês. Onde nós temos aqui, olha, nome da enzima, não vou falar os nomes e tudo, mas para vocês entenderem que essas enzimas aqui, elas são correspondentes ao nome dela, da bactéria que vai produzir. Por exemplo, nós falamos ali da EcoR1. Então, ela tem a ver com a Escherichia coli
E ela vai ser aqui, ó. E ela vai ser 1 por quê? Foi a primeira enzima de restrição. Então, e eles vão ter o que a gente chama de sítio de ação, que vai ser essa sequência de DNA, ela é específica. Então, ela vai cortar o DNA somente nesse segmento de bases aqui, ó. GAATTC. Cortou aqui, ó, entre o G e o A. A outra extremidade tem que ser o quê? Complementar. CTTAAG. Então, ela vai cortar entre o G e o A. Aí, as outras estão aqui, ó. Por exemplo, a A3, ela vai cortar, ó, TTT, cortou entre o T e o A. Aí, vai sobrar uma extremidade, uma fita com AAA. A fita de baixo, a mesma coisa. E aí, junta. Por meio, então, dessa tecnologia do DNA recombinante, tornou-se possível, por exemplo, associar segmentos, né, do DNA de um animal ou de uma planta com plasmídios de bactéria. Mas por que, Vinícius, que tem que ser o plasmídio? Lembram que o plasmídio é aquele cromossomo circular que a bactéria vai ter? Igual eu disse nas outras aulas e falei com vocês agora, que ele está associado à resistência. Pelo fato, então, de bactérias ser de fácil cultivo e eu conseguir controlar, reprodução assexuada que elas resultam, então vão ser cópias exatas. Se eu tiver só um fragmento, depois de um tempo, eu vou ter vários fragmentos, porque elas vão se reproduzir de forma exponencial. E esse plasmídio, ele vai ter, então, essa função de se duplicar também, independente do núcleo. Então, esse material genético que eu fui lá incorporado, não vai misturar ao material genético do núcleo dessa bactéria. Então, eu consigo retirá-lo facilmente, tá? E aí, através dessa técnica, nós temos o que nós chamamos de transgênicos. Foi, então, a transgenia, organismos geneticamente modificados, que eu pude fazer, né, que a ciência pôde fazer, quando se fala em tecnologia do DNA recombinante. O que vai ser os transgênicos? Vão ser qualquer indivíduo, então, que vão receber gene, que são sequência. Vamos falar agora que gene, vamos entender que agora nós estamos precisando de saber que gene vai ser a sequência do DNA. Então, vai receber esse gene de uma outra espécie. E isso, gente, é assunto de grande polêmica. Pensa, eu tenho aí, ó, transgênicos. Pego lá um pedaço do meu DNA, por exemplo, com uma característica específica minha, e vou associar isso a um outro ser vivo de outra espécie. Tá? Por exemplo, coloca isso em uma planta. Essa planta, ela é transgênica. Tá? E ela é muito utilizada, a transgenia, para fins econômicos, igual a gente tem aí espécies de milhos mais resistentes à praga, soja, tomates, né, que vão ser maiores e vão ser também mais resistentes a pragas. Essa bactéria aí que eu falei com vocês, a partir do momento que a gente, né, coloca o DNA de uma outra espécie nessa bactéria, eu posso falar que essa bactéria é transgênica. Então, todo aquele animal que vai possuir o DNA, um fragmento, então, do DNA, um gene de outro indivíduo, de outra espécie, a gente tem que deixar isso bem claro, de outra espécie, eu estou falando que é um transgênico. E aqui a gente tem, aqui, olha, os animais transgênicos. Pego o DNA recombinante, pego, então, esse DNA recombinante, introduzo no espermatozoide, pego esse espermatozoide, então, esse DNA estava aqui com um pedaço do gene de outra espécie. Introduzo aqui no espermatozoide. Introduzindo o espermatozoide, ele vai fecundar o óvulo. Isso tudo a gente faz em laboratório, que nós chamamos de fertilização in vitro ou fertilização artificial. Feito isso, então, ó, injeto esse espermatozoide já no núcleo do óvulo. Feito isso, fecundou. Injeto, então, no útero desse animal. Vai nascer, então, um animal transgênico, com um fragmento de gene específico que eu queria. Em plantas, a técnica é semelhante. Também vou deixar aqui para vocês, porque nosso tempo acabou. Deixo também uma questão do Enem para vocês fazerem. E vejo vocês
na nossa próxima aula, onde vamos falar mais a respeito sobre essa tecnologia do DNA recombinante. Até mais!